Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos trabalhar com o modelo matricial. O modelo matricial representa os fenômenos geográficos por matrizes de células, que nós chamamos de pixel. Cada célula armazena um valor que representa uma característica no espaço, seja altitude, um atributo referente ao uso do solo, tipo de solo. A resolução espacial, nesse caso, é definida pelo tamanho da área de cada pixel, ou de cada célula que ele representa. E os valores comuns para esses pixels são 8, 11 ou 16 bits, conforme a precisão que nós desejamos para a nossa representação do mundo real no formato matricial. Então aqui nós temos um exemplo. Nossa figura aqui está um pouco... teve uma mudança de formato aqui dos slides e ela acabou ficando não regular. Então nós temos aqui, só corrigindo aqui rapidinho, agora está melhor. Então nós temos aqui a nossa matriz, então o modelo matricial, como o próprio nome se refere, é uma matriz composta de células que são formadas por linhas e por colunas, e essa célula, então, cada célula vai ter ou pixel, cada célula vai ser um pixel, que vai ter uma resolução, que é a medida aqui da linha e da coluna, e em cada célula nós teremos um ou mais atributos, que muitas vezes nós nos referimos como DN, Digital Number, número digital. Aqui nós temos um exemplo, então, de como representar pontos, linhas ou áreas nesse contexto do dado matricial. Nós podemos representar os pontos e as linhas também em estrutura matricial, vai ser dessa maneira aqui, conforme a indicação no atributo dos pixels. Então aqui nós temos o exemplo, uma matriz temática. Por exemplo, aqui nós temos dados de temperatura de um local. Então se nós formos pensar em um mapa de temperatura, se nós formos pensar em espacializar a temperatura ao longo de uma área geográfica, pode ser um município, um estado ou até mesmo o país todo, quando a gente faz essa espacialização, nós temos então valores de temperatura em todos os locais. E esses valores eles podem estar aqui organizados aqui, como um atributo da célula, de cada célula. Então em cada célula nós vamos ter aqui um valor referente então à temperatura. Então aqui 15 graus, nesse local aqui 15 graus, nesse local aqui 17 graus, nesse local 20 graus e assim por diante. Muitas vezes, nesse caso aqui, nós vamos categorizar esses dados, porque muitas vezes fica difícil de analisar. Tem áreas aqui, regiões onde eu tenho uma temperatura maior que a outra, ou menor que a outra, olhando a temperatura em si, nem sempre fica fácil de enxergar. Então muitas vezes nós pegamos e categorizamos. Vou dizer aqui, entre 15 e 19 graus é a classe 1. Entre 20 e 27 graus, 24 graus é a classe 2. Entre 27 e 33 graus é a classe 3. Reclassificamos aqui, nessa estrutura matricial. Então antes ela tinha o valor de cada temperatura registrado, e agora ela tem um valor de classe que se refere ao intervalo de temperatura. E aí fica mais fácil aqui, de identificar nessa estrutura onde nós temos áreas com temperatura maior e áreas com temperatura menor. Aqui um outro exemplo, então aqui nós usamos os números, aqui de temperatura e aqui a de classe, relacionada a cada intervalo de temperatura. Podemos também armazenar com base aqui em variáveis do tipo caractere. Então aqui nós temos um mapa de uso ou de cobertura do solo. E aqui nós temos classes agricultura, floresta, estradas, desenvolvido e rios. E aqui nós temos então a representação, a indicação. Essa célula aqui é uma célula cuja cobertura do terreno é agricultura, aqui também, aqui é floresta, aqui é floresta. Então aqui passando aqui uma estrada, bem uma linha reta aqui, e assim por diante. Então podemos fazer a representação da cobertura do terreno numa estrutura matricial, por meio do atributo lá que vai estar registrado para cada pixel.
Nessa estrutura matricial, uma coisa muito importante é a resolução espacial. Então aqui nós temos diferentes resoluções. Aqui nós temos um espaço de 200 metros por 200 metros. Então no X, né, temos uma área aqui, né, um polígono, que tem no eixo X 200 metros e no eixo Y também 200 metros. Se eu pensar em representar ele com uma resolução de 100, né, 100 metros no caso, eu vou ter 4 células. Né? Tenho aqui 100, né, uma célula, 100 outra célula, no eixo X, e no eixo Y também. Aqui tem 100, uma célula, 100 outra célula. Depois, vindo aqui para a resolução de 50 metros, se eu quiser dividir esse espaço, né, num conjunto matricial com uma resolução de 50 metros, eu vou ter 16 células, porque o meu espaço aqui, meus 200 metros, quando eu divido em 50 metros, vou ter 4 pixels, 4 células ou pixels, né? Então, uma célula, cada pixel com 50 aqui no eixo X. No eixo Y também, aqui é 200, a mesma coisa. Então, eu vou ter 4 células com o lado aqui 50 no eixo Y. E quando eu penso aqui em vir para uma resolução de 25 metros, então eu vou ter 64 células. Cada célula vai ter 25 metros. No eixo X e no eixo Y, 8 células, né, compondo então esse espaço de 200 metros por 200 metros. Aqui nós temos um exemplo, então, a Amazônia, né, uma região da Amazônia, dividido, né, num espaço celular com células de resolução de 25 km por 25 km. Então, nós temos né, a região amazônica nesse espaço celular, e aqui algum atributo, nesse caso aqui estavam fazendo um estudo sobre as secas, então espacializando aqui as áreas que sofreram mais ou menos seca, né, que apresentaram índices de seca maior ou menor ao longo de um determinado período. Um outro exemplo de dado no formato matricial, uma imagem de satélite, então aqui eu tenho um mosaico da imagem de satélite do município de Bagé. E quando a gente pensa em imagem de satélite, que nós vamos estudar mais adiante, né, é importante a gente ressaltar que nós temos aqui, identificamos, né, áreas mais verdes, essas áreas aqui, né, eu conheço, aqui é a nossa área urbana, eu conheço a região, né, então posso falar assim, dar um zoom aqui é a nossa área urbana, aqui nós temos esses tons de verde mais claros, campos, nós temos aqui umas áreas com verde mais escuro que são mata ciliar, e um tom mais escuro ainda são áreas de reflorestamento, e temos áreas mais claras de solo exposto, que estão sendo, né, essa imagem aqui é de fevereiro, então são áreas onde nós temos bastante cultivo de soja, nessa região aqui, principalmente mais plana. E importante lembrar, né, essa imagem aqui originalmente ela tem a resolução de 10 metros, é uma imagem do satélite Sentinel, das bandas que possuem a resolução espacial de 10 metros. E quando a gente trabalha com imagem de satélite, é importante, né, ressaltar que essa imagem é composta de pixels, né, ou células, e essas células, então, elas têm uma refletância com base lá no conjunto de elementos que foram alvo ali, né, que estão naquela célula naquele momento específico. Então, normalmente uma célula, né, a refletância dessa célula, o valor que vai estar na célula, normalmente não vai ser referente a um elemento só, vai ser muitas vezes correspondente a um conjunto de elementos. Né? Então aqui eu tenho um pixel que tem uma mistura, aqui provavelmente é uma área cultivada e aqui é água. Né? Então aqui esse pixel aqui vai ter uma refletância relacionada à mistura disso aqui. Né? Então, mas a gente vai estudar isso mais adiante também. Aqui nós temos o município de Bagé também, mas nós temos aqui os dados do SRTM de 90 metros de resolução, são os dados de altitude, no caso. Tá? Então, regiões mais escuras mais baixas e regiões mais claras, né, representando pontos mais altos do município. Basicamente, né, nós temos isso aqui, né, nós temos então nesse tipo de dado, nós temos o nosso relevo aqui embaixo, né, o relevo lá no nosso mundo real, e aí então nós temos as células, cada célula representa uma altitude então
né, do nosso mundo real lá. Só um parênteses aqui, então, eu tenho, né, mostrei aqui o raster ali, né, o matricial, onde nós temos, então, em cada pixel um valor de altitude, e nós podemos fazer essa representação, modificar isso no nosso sistema de informação para representar diferente. Posso ter representação com curvas de nível, ou o modelo TIN, né, o Triangulated Irregular Network. Então, aí eu parto aqui de uma estrutura matricial para estruturas vetoriais para representar também o relevo desse local. Tá? Só um parênteses. Voltando aqui para o nosso exemplo, então, mesmo essa imagem aqui, esse dado é o mesmo esse dado, só que aqui estava em níveis de cinza, né? Quanto mais baixo, mais escuro, quanto mais alto, mais claro, né? E aqui eu tenho cores, então a variação de cores, gradação do verde para o vermelho, né? Verde mais altitude menor e vermelho altitude maior, né? Só em nível de curiosidade, Bagé, toda a área aqui do município varia de 99 metros de altitude até 400 metros de altitude nas áreas mais altas. E aqui também, só para exemplificar, um modelo aqui diferente, um tipo diferente de representação do relevo, um modelo sombreado, onde nós temos aqui uma visualização um pouco melhor, né, de como varia o relevo ao longo do nosso município. Então aqui nós temos uma imagem oriunda do satélite Sentinel-2, né, com resolução de 10 metros. Aqui uma imagem do SRTM com resolução espacial de 90 metros. E nós podemos também ter esses dados aqui de radar. Aqui nós temos um exemplo aqui, banda C, 90 metros de resolução, banda X, 30 metros de resolução, né, com algumas questões aqui. E aqui a banda X corrigida, eliminando esses problemas. Mas isso também vamos estudar mais adiante. Um outro exemplo aqui, então, dentro do município de Bagé, nós temos uma área bastante importante, que é a área que engloba os mananciais, as barragens de abastecimento urbano. Né? Temos aqui Sangarrasa, o Piraí e mais aqui embaixo a futura barragem da Arvorezinha. Então essa aqui é a nossa bacia, né? Então representada aqui por meio da imagem do Sentinel-2 e aqui a imagem do Sentinel-1, que é uma imagem de radar, então, da nossa área de estudo. Da mesma maneira que nós temos para os dados vetoriais, nós podemos também ter hierarquias de classes para os dados matriciais. Tá? Então, nesse caso aqui também proposto por Câmara 2001, uma representação matricial, né, pode ser uma grade regular, uma imagem temática, uma imagem de nível de cinza e uma imagem sintética, todas elas levando em consideração uma matriz bidimensional. Por fim, então, vamos analisar aqui então a diferença, né, entre a estrutura vetorial e a matricial. Então nós já vimos, temos uma imagem aqui, onde nós estamos representando a mesma área, utilizando a estrutura vetorial e a estrutura matricial. Nós já vimos que nós podemos fazer isso, podemos representar, né, tanto usando uma estrutura quanto a outra. Aqui nós temos outro exemplo, ó. Então aqui nós temos uma área aqui, 3 polígonos no caso, polígono A, polígono B, polígono C. Se eu fosse, né, trabalhar num contexto matricial, teria essa estrutura aqui. Então polígono A aqui, representado, né, as células lá, identificadas como A, células identificadas como B e células identificadas como C. Então, tanto uma estrutura quanto a outra são capazes de armazenar os nossos dados, tá? Mas quais seriam as principais diferenças, né, entre uma e outra? Basicamente, né, com relação à estrutura de dados, né, a estrutura matricial geralmente ela é mais simples, porque tu divide o teu espaço geográfico em células, né? E o vetorial normalmente é mais complexa, porque tu vai ter um conjunto de elementos ali, né, no espaço vazio. Então, às vezes vai ter um conjunto de pontos, um conjunto de linhas, ou um conjunto de polígonos. Esses elementos têm a questão topológica, tem várias questões então que podem tornar eles mais complexos. Com relação ao requisito de armazenamento, né, grande,
O matricial é grande para a maioria dos conjuntos de dados, se não utilizarmos compressão, porque nós temos sempre que armazenar o espaço geográfico como um todo. Já no formato vetorial, pequeno para a maioria dos conjuntos de dados, realmente, né? No caso ali, vimos vários exemplos, né, que onde armazenamos pontos ou linhas, né, e onde eu tenho o elemento, ou as casas, naqueles exemplos, ou as estradas, aí eu tenho uma geometria, um vetor, e no restante do espaço geográfico não tem nada, é vazio. Com relação à conversão de coordenadas, o vetorial é simples, é mais simples de trabalhar. O matricial pode ser mais lento devido ao volume, né, de dados maior e pode também exigir reamostragem. Para a realização de análise, né, aí nós mudamos um pouco aqui, né, de figura. O matricial normalmente é mais fácil, né, para dados contínuos e mais simples também para a maioria de combinações de camadas, porque nós vamos ter ali as camadas, né, organizadas em termos de uma matriz. E já no formato vetorial, eu vou preferir utilizar ele, né, para questão de análise de redes, por exemplo, que seria mais complexo de utilizar no matricial, e outras operações espaciais, né, são complexas, são mais complexas que na questão matricial, muitas vezes. Muitas vezes eu vou fazer uma operação com dados vetoriais e vai me gerar, né, muitas vezes erro de geometria, né, então a gente tem que estar atento a isso. Com relação à precisão posicional, o modelo matricial é limitado pelo tamanho da célula. Quanto maior a resolução, né, quanto menor o tamanho da célula, maior vai ser a precisão posicional, teoricamente. E no vetorial eu vou ter a limitação apenas da qualidade das medições posicionais. Então eu vou lá com o GPS a campo, meço, né, pego uma coordenada, e aí eu vou ter uma precisão ali, no momento que eu colocar ela no meu espaço geográfico, uma coordenada x e y, ela vai ter uma precisão de acordo ali com o número de casas decimais, por exemplo, que eu vou registrar essa coordenada, esse ponto lá no meu sistema de informação. Relação à acessibilidade. O matricial é fácil de modificar ou de programar, né, devido à estrutura de dados que é muito mais simples, é uma matriz. Já o vetorial desculpa, é mais complexo, né, por se tratar justamente de geometrias mais complexas que não estão regularmente distribuídas no terreno. Com relação à exibição e à saída, né, o modelo matricial ele é mais adequado para imagens, né, mas feições discretas podem apresentar degraus. Então, se eu estiver representando um rio, né, ou uma rua, uma estrada, e eu tiver com uma resolução, né, um pixel de tamanho um pouco maior, né, provavelmente vai dar aquele efeito, né, de degrau, né, mesmo com pixels menores. Já no formato vetorial isso não vai acontecer, vai aparecer, né, tem essa aparência, digamos, cartográfica, né, com curvas contínuas, mas por outro lado ela é ruim para armazenar, né, para exibir, para gerar saídas com imagens. E seria isso então, né, essa diferenciação, principais elementos. Claro que tem muitos outros, aqui nós temos uma breve introdução, né? Vamos seguir estudando isso nas próximas aulas, mas temos uma introdução então sobre os modelos de campo e modelo de objeto e também sobre as estruturas de representação vetorial e matricial. Nos vemos então no próximo vídeo.